carrega. Com cada história contada, a humanidade é elevada, compartilhando momentos, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Toda emoção captando, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Começando agora mais uma live do Sinergizando. Olha nós aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira. Boa noite a todos de novo aqui. E hoje... Hoje, como a gente falou, como eu anunciei cedinho, hoje é um convidado que é de peso, né? Imagina só. Nossa, é dos bons. É o Rodrigo Renzo, que vai estar com a gente por aqui. Nossa. O Rodrigo nos ajudou desde o início, desde que a gente pensou em fazer esse trabalho. O Rodrigo está nos ajudando, ele que criou toda a logo, a música, enfim. E aí sempre nos apoiando, né? E não podia deixar de ser ele o primeiro a fazer aquele trabalho, a entrevista com a gente, né? Exatamente, não dá para de repente largar de fazer esse tipo de coisa, né? Pô, eu estou aqui, eu estava tentando passar um aviãozinho, mas eu decidi não passar aviãozinho, não. Tem bastante gente entrando aí. Vamos deixar como tá tudo bem, né? E eu vou catar já catando o Rodrigo. Né? Onde está o Rodrigo? Por aqui? Eu sei se o Rodrigo já está chegando por aí, né? Está aqui já passando para todo mundo aqui para entrar. A primeira semana foi muito bacana, muita gente comentando, bastante coisa chegando para a gente, né? Sobre o processo todo do Sinergizando, várias pessoas comentando o que está acontecendo, sabe? E na expectativa do que vem por aí, né? Porque já tem tanta coisa bacana gravada, vocês não têm ideia quem vai estar chegando amanhã, né? Amanhã está chegando a Débora Sachs. Débora Sachs chegando aí no vídeo dela, estava revendo essa semana. A gente já está prontinho para estrear amanhã às 6, né? E eu estava revendo o vídeo, é muito bacana mesmo o que está rolando lá, o que vem, né? Então, agora, vamos ver se já está aqui. Catando, falando bastante coisa do que rolou, bastante coisa do que aconteceu nos cursos, né? A gente riu muito. Nossa, como eu diverti, porque eu voltei lá nos cursos, né? Foram cursos assim tão interessantes. Imagina a gente saindo em projeção e tendo contato com todas aquelas histórias que estavam rolando lá, né? Várias coisas acontecendo ali, vários episódios engraçados de você sair e pessoas que estavam pela primeira vez tendo acesso a isso, né? Eu passei por coisas que foram meio engraçadas até, né? Da gente vivenciando lá, né? E tudo isso está sendo comentado nesse vídeo. A própria Débora estava muito feliz lá em passar, né, o que estava rolando. Por quê? Porque normalmente ela fala que são vídeos que ela faz, são entrevistas, muitas vezes, de pessoas que não passaram, né? Que não tiveram essa história toda. E nessa entrevista aí, estava acontecendo as duas coisas, né? Deixa eu liberar aqui, eu estou liberando. Pelo visto, a gente não vai ter o Rodrigo aqui. Eu estava achando que o Rodrigo ia entrar junto aqui. Sabe? O Rodrigo não tá entrando junto aqui no Instagram, está entrando lá no YouTube. Então, até porque a gente está fazendo essas lives aqui porque as pessoas não estão acostumadas ainda lá com o nosso canal do Sinergizando, mas a ideia é que daqui a pouco mais essas lives sejam feitas só lá, né? A gente chama aqui no Instagram, mas que todo mundo seja direcionado lá para o YouTube. Então, vamos para lá? Vamos embora, vamos passar para lá. YouTube está aí, o link do YouTube.
E eu vou abrir aqui para o Rodrigo, que está lá do outro lado. Cadê o Rodrigo? E aí? Tudo bem? E aí? Boa noite, meus queridos. Você está improvisando aí com o YouTube? Não, né? Com o Instagram, não, né, pô? Não entrei no Instagram. No celular ou é um é outro, né? Exatamente. É uma briga de foice quando a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas o bom é que no Instagram, no YouTube, dá para a gente ficar mais tempo, né? E ele fica gravado melhor, eu acho. Exatamente. Mas como a gente está querendo botar o canal funcionar cada vez mais lá, né? Vai ser uma pena, na realidade, o pessoal não está te vendo no Instagram, mas vamos lá. A gente está convidando todo mundo para ir para o Instagram, para o YouTube, desculpe. Então, quem está aí no Instagram, está saindo um eco, porque... Está entrando ali também, né? É uma briga. Vamos lá para o YouTube. Eu vou deixar isso aqui gravado, aqui, e eu vou deixar essa live só lá no Sinergizando, que vai ser melhor. A gente vai ter mais possibilidade. Então, o pessoal que está entrando aqui no Instagram, dá um pulinho lá no YouTube, que vai ter coisa bacana lá. Hoje ele vai estar comentando tudo lá. Estar com o Rodrigo é sempre uma felicidade, tá? Então, esse é um chamado para você correr lá para o Instagram. Ou melhor, para o YouTube. YouTube Sinergizando, o link está aí na bio, é só passar para lá. Então, e agora a gente vai ficar só no YouTube com o Rodrigo. Rodrigo, é uma felicidade imensa. A gente está sempre de vez em quando se falando, né? Sempre de vez em quando é ótimo, não, mas sempre se falando pelo telefone. Verdade. Não conseguimos trocar muito, sabe? Estar com você é muito bom. Você sabe disso, né? Sim. Eu amo vocês, né? Eu sou suspeito. E um dos motivos de a gente ter feito essa live hoje, aliás, a gente conversou muito sobre isso, né? Você foi o cara que mais nos incentivou a fazer o Sinergizando, hein? Sim. Saiu você, né? Tá com eco aí, é isso? Tá com eco aqui. Será que é aqui ou aí? Eu tô de fone. Difícil dar eco, né? Estranho. Por que tá dando esse eco aqui, né? Vocês estão com alguma... Vocês estão com a janela do YouTube aberta? Não tá não. Tá só do StreamYard. Só do StreamYard. Aberto. Você não tá com o YouTube que nós estamos ao vivo aberto do lado aí não, né? Não tá não. Tá. Isso aí poderia dar eco. Que interessante. Vou até tirar aqui para não ter perigo. Até o celular não tem nada rolando aqui. Vocês estão fazendo pelo notebook? Estou falando pelo notebook, Tá. Não era para dar eco, não. Estranho. Pô, caramba, mas... Estava o celular no Instagram. E é o nosso que está dando eco. É o daqui, né? Caramba, que coisa mais desagradável, mas não tem. Deixa eu me mutar aqui para ver se o eco para. Aí vocês falam algum... Agora passou? Agora passou. Você está aí? Como é que você está? Aqui não está, não. Aí agora, o eco voltou? Voltou. Então o problema acho que é eu aqui, por algum motivo. Voltou. Vai saber o que é, né? Porque eu tô com fone. Coisa séria. Bem, a história é o seguinte. Eu não sei como é que fica o pessoal que está escutando isso aí, né? Se está atrapalhando, mas, pô, que é uma pena. A hora que eu for falar, eu me desmuto aqui. Ótimo. Bem, o que a gente estava falando sobre isso? Né? A gente estava contando exatamente isso, né? Que você auxiliou muito. Por exemplo, essa vinheta aí que virou uma coisa para a gente. Nossa, isso ficou... Parece até aquela música que você escuta de manhã que você quer largar de tarde, né? Isso entra que não sai mais, é uma coisa séria. Quando ela chegou a primeira vez, foi o Rodrigo que fez essa vinheta para a gente, né?
E foi muito interessante quando chegou para a gente aqui, a gente falou, meu Deus do céu, será que, olha só, caramba. E chegou um ponto atualmente que a gente já não consegue mais largar essa vinheta do Sinergizando. A primeira vez que a gente ouviu, daqui a segunda já estava cantando a música, é essa mesmo. Tinha que fazer alguma coisa que representasse a energia de vocês, né? Essa dupla dinâmica. Então eu achei que a música ficou muito legal, né? Ficou. Eu acho que a gente tinha que fazer, sabe o quê? A gente tinha que pegar a música inteira e fazer tipo um videoclipe e deixar no canal para as pessoas tiverem curiosidade, né? Exatamente. Porque é só um trechinho, que passa, né? Acaba não passando inteira, né? E é só um trechinho. Bacana, sabe? A proposta está sendo muito interessante. Não, você não tem ideia como é que foi a semana inteira de pessoas de vários cantos do Brasil e pessoas de fora do Brasil, lá da Europa, entrando em contato com a gente na maior vibração. E na expectativa, né? Porque a gente já começou a falar quem vai estar, a gente já tem uma fila de pessoas querendo fazer live online com a gente também. Então, nossa senhora, a gente está tendo que chegar a arrumar essas histórias todas que não... Algumas a gente que a gente pensava em gravar e que não tinha conseguido ainda, a gente resolveu, se a pessoa concordar, obviamente, né? Em fazer assim, que nem estamos fazendo contigo hoje, né? Para deixar também a coisa mais dinâmica, não ficar sempre só entrando a gravação. A gente fez a gravação, né, Vlad? Porque vocês estavam aqui me visitando, né? E depois, essa semana vai entrar a Débora Sachs, vocês também foram visitar a Débora Sachs, então grava ao vivo, é mais legal, né? E depois, mais para frente, vai entrar também vocês com a vereadora Andrea Dadal falando sobre a água, né? Tudo ao vivo. O pessoal de Portugal também a gente gravou, teve vários terapeutas de Portugal que foi muito bacana. Então, vão entrar o pessoal também, que lá também foi ao vivo, né? A Veronique foi assim um barato a gravação dela. Nossa, caramba, a Veronique é um barato. Foi muito legal. Então tem vários outros aí que ainda não gravaram, mas vão acabar fazendo ao vivo com a gente. Então a gente vai ter live na quinta e ao vivo na sexta-feira com o pessoal, né? Vai ser bem bacana o que está rolando por aí, sabe? E é um momento bem interessante, né? A gente estava falando, eu vi você hoje postando algumas coisas sobre os dias atuais, né? A gente está passando uns dias aí que, nossa senhora, né? Meu Deus do céu. É interessante porque se a gente dá mole, né? A gente acaba achando que é uma coisa exclusiva, que eu estou passando com aquilo. Mas tem uma quantidade imensa de pessoas passando por esse processo, né? Hoje, algumas pessoas de Portugal me ligaram. Não foi uma só, não. Achei que quando uma ligou, falei, nossa, caramba, tá. O negócio não é só uma coisa restrita ao nosso país. Primeira ligou, eu falei, nossa senhora, era cedinho, eram 8 da manhã, 8 e pouco da manhã, estava antes das 8. Estava tomando café aqui, né? Estava essa pessoa já ligando, falando que o negócio estava meio enrolado por lá. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí, quase ao meio-dia, já tinha mais pessoas falando comigo. Eu falei, nossa, caramba. Então, tá acontecendo um sacode planetário, né? Está sendo um sacode planetário esses dias, né? Tá um sacode no Brasil, principalmente, né? Onde a gente tá uma loucura. Nosso cafezinho foi pro saco. Não dá nem para tomar o cafezinho de manhã mais, né? Então, e é muito complicado. Eu, como libriano, eu prezo sempre pela justiça, né? Eu não consigo ver injustiça. Assim, eu consigo me sustentar minha casa, sabe? Graças a Deus não me falta nada. Mas de ver pessoas, quando eu falo de cafezinho é um exemplo, né? Mas ver pessoas passando necessidade, isso me deixa consternado, sabe? Principalmente por ser espírita, assim, a gente fica, nossa, consternado. Só que, assim, é interessante que ao mesmo tempo que eu fico consternado com as coisas, o guia, né, que é o Pai Joaquim, que vocês o conheceram, ele fala, filho, não adianta você querer lutar contra o mundo, deixa acontecer as coisas, nada é por acaso, a pessoa passa os perrengues que ela passa por ela ter necessidade de aprendizado, entendeu? Assim, só para vocês terem uma noção, eu estava aqui sentado esperando para entrar na live com vocês viram que eu me atrasei um pouco,
porque eu estava escutando uma briga lá na porta do prédio, um cara estava indo para cima do síndico, sabe? Para agredi-lo. Aí eu fui obrigado a descer lá e peitar o cara, né? Falar que você tá louco? Você tá errado, você vai querer partir para agressão com o cara? Aí o cara ficou mais calminho, mas eu não consigo ver injustiça, cara, eu não consigo engolir seco, sabe? Então em uma injustiça generalizada com a nossa nação, com o nosso país, né, eu fico bem consternado. É uma coisa que eu não consigo dormir em paz, assim. É muito difícil você aceitar o karma, sabe, que é a explicação de tudo isso. Você ver as pessoas se ferrando e muitas vezes você está com as mãos atadas e ela tem que passar por isso, mas você sofre, né, por causa que você não quer que ninguém se ferre. Você quer que todo mundo se dê bem, que tudo fique lindo, maravilhoso, né? E não é assim, né? Nesse planeta. Então, é complicado. É uma coisa muito enrolada, né? Você falou isso aí, eu hoje de manhã cedo, eu tive que sair e na volta estava passando no mercado. E uma coisa tão simples, tão simples. O senhor parou para pegar umas compras na porta do mercado, viu outro senhor atrás e arranjou uma confusão tão séria. Mas o negócio que era uma coisa tão simples, virou uma coisa tão séria que o mercado inteiro, não era um mercado tão grande também, né? Mas o mercado inteiro veio para a porta para... Os dois se degladiando, era uma coisa assim absurda, quase que era no tapa mesmo. E aí um deles parece que era ligado à prefeitura aqui da cidade, de Porto Alegre, né? Então, eu vou arranjar várias multas para o seu carro. Eu falei, meu Deus do céu, caramba. Então, as pessoas estão no limite, né? As pessoas estão no limite. E aí, o que acontece? Realmente, a gente está sendo levado a entrar nessa história, né? Então, se não respirar fundo, não tiver o mínimo para conseguir parar para respirar, a gente está no momento de fazer besteira a qualquer coisa, a todo momento, né? A todo momento. Então tem que ficar muito atento a isso, ficar respirando realmente, porque a gente está sendo colocado em processos muito hard, né? Muito hard. Essa semana, aquela história que o pessoal fala, né? Muitas coisas não são nem espirituais, mas elas viram espirituais, né? Quando a gente fala que o Sol está jogando vários flashes solares aí, estão conseguindo chegar aqui ao planeta, e isso está dando uma desarticulada, a gente está ficando muito fora do eixo. E esse ficar fora do eixo, aí sim, aí entra o lado espiritual, né? Então, o lado físico que leva a gente a entrar num processo que o pessoal começa a fazer fila, né? Vamos ali avacalhar com a vida careca. O que eu ia comentar em cima do que você está falando, uma coisa muito estranha que está acontecendo, como eu achei muito estranho, eu decidi expor isso, até naquele grupo que a gente tem com os nossos amigos lá do Despertar, lá e tal, que eu estava um dia aqui, aí eu ia na casa de um amigo meu aqui na cidade, eu, como sempre, fechei a sacada, deixei só a luz da luminária acesa, fechei as janelas, tudo, e dei comida pro gato, a gata veio, dei tchau para ela, fechei a porta e saí. Isso eu estou vendo agora acontecer como aconteceu, certo? Eu fui na casa do amigo, o meu vizinho me liga uma hora depois falando assim, Rodrigo, sua gata tá no telhado do vizinho de baixo, né? Aí eu saí correndo para casa, falei, como que a gata saiu? Cara, eu cheguei aqui, a varanda estava escancarada, vocês já vieram aqui, vocês sabem como que é a sala, né? A varanda escancarada, as luzes do quarto acesa, a luz do banheiro acesa. Eu falei, caramba, mas não é possível, eu tenho certeza absoluta que eu desliguei todas as luzes, fechei a sacada, dei comida pro gato. Como que eu chego aqui, o gato tá no telhado, tudo aberto, aceso, né? Até fiquei conjecturando se eu não tava ficando louco. E aí outras pessoas começaram a me relatar coisas similares. Eu falei, opa, então não sou eu, né? Não sou eu, tem mais gente passando por isso. E aí eu acho que vocês viram no grupo lá hoje, eu comentei, e realmente tem mais gente passando por isso. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo com várias pessoas, né? Esse lapso temporal aí,
Então é muito complexo, muito estranho. Eu acho que você falou do flash solar, né, dessas coisas. A gente não sabe pontuar exatamente o que é, mas realmente está esquisito. Eu tenho um amigo, essa semana ele estava falando exatamente isso comigo, que ele aconteceu muito parecido nesse sentido. Ele falou que ele foi dormir, ele não tinha uma cadeira lá do lado da cama dele. E aí, de repente, quando ele acorda, e a cadeira estava a cadeira do lado da cama dele. Então, peraí, que história é essa? Que história é essa? Eu não botei essa cadeira aqui, eu tenho certeza absoluta. Ele me falou comigo, eu falei, pô, deve ter tido alguém que era muito preguiçoso, ficou querendo conversar com você na cadeira. Ele ficou me avacalhando, que não acredito nessas histórias, não. Mas é muito interessante, né? Porque se a gente ficar atento, várias coisas estão acontecendo nesse sentido, e é como se a gente estivesse entrando em outra linha, ou saindo de outra linha, se é que eu posso acreditar nisso ou não, né? Pode ser levado para isso, mas tem várias coisas acontecendo nesse sentido por aí. Então, está tendo muitas mexidas, né? Como a gente fala, a gente está pertinho de alguma coisa acontecer, se é que vai acontecer em 2026, né? Como fala lá do nó das linhas, lá, nó do tempo lá, né? Em 2026. Então, se é que vai vir isso aí ano que vem, a gente já está se acostumando com essa ideia. Tem linha do tempo batendo uma na outra aí, né? Vocês lembram aquele áudio que eu mandei para vocês, acho que semana passada, ou retrasada, sobre a questão da limpeza dos seres malignos do nosso umbral terrestre? Vocês lembram disso aí? Lembro. Então, isso aí me pegou de surpresa, cara, porque eu, para ser honesto com vocês, eu não acreditava nisso aí, né? Porque a gente não tem prova, é muito diz que me diz, né? Mas quando o meu guia, que nunca errou comigo, nunca mentiu para mim, sempre foi que nos guiou, né? A minha família a vida inteira, ele mencionou isso, falou que tinha sido levado todos os seres malignos. Isso aí me mexeu um pouco. Né, o Ricardo está comentando aqui, eu lembro quando ele me contou isso, eu tinha até esquecido de comentar com ele, né, eu vou ler aqui para as pessoas que estão ouvindo sem fone, ou não conseguem ler porque é muito pequenininho. O Ricardo fala assim: aconteceu algo parecido comigo, lembra que falei que vi a mulher atravessando a rua, e quando olhei de novo a mulher ainda estava chegando para atravessar? Então, são lapsos temporais, né, lapsos temporais. Então você vê que assim, está acontecendo mesmo. Eu tinha até esquecido que o Ricardo comentou isso comigo, ele comentou isso comigo na época, e está acontecendo com muita gente para você falar que é coincidência, né? Então, assim, realmente, Rogério e Vlad, está acontecendo muita coisa estranha, que a gente não tem explicação, né? Eu vejo, quando você falou dessa mensagem que você recebeu na semana passada, né, é muito isso. Está tendo alguma coisa aí. Se a gente ficar atento, a gente vai perceber. Se não ficar atento, você fica navegando e acha que é tudo maluquice. E não é maluquice. Está acontecendo algo paralelamente, né? Se a gente ouviu também um comentário de tantas coisas que a gente vai ouvindo vendo no Instagram, né? Que era para ficar atento aos pets, que os pets também estavam tendo alguns comportamentos meio estranhos, né? De perceber as energias mais densas, então poderiam estar com mais medo, ou enfim, tendo comportamentos estranhos. E aí, ontem a gente estava conversando, o Ozzy sempre, desde que eu peguei ele, sempre foi medroso, mas de um tempo para cá isso tinha diminuído muito o medo dele. E agora, nos últimos dias, a gente anda saindo com ele na rua e ele tá muito, mesmo dentro de casa, né? Nossa. Muito medroso, muito assim, parece que tá sempre caminhando para lá e para cá e tal. Então também, ó, daqui a pouco até ele tá aqui. Não é o Ozzy Pena, não, né? Não é o Ozzy Pena, não, né? É o Ozzy o cachorro. Nem o Ozzy. Ó, Vlad. É o terceiro Ozzy. Ô, Vlad, para comentar. Para comentar o que você falou agora, Vlad, para você ter uma noção, o meu gato amarelo, vocês vão lembrar dele, o Maverick, ele tá dentro do sofá agora mesmo. Ele faz dias que ele entra no sofá e fica o dia inteiro dentro do sofá.
Eu acreditei que fosse por calor e tal, mas é muito estranho, não tem motivo pro gato entrar dentro do sofá, é ruim para eles entrarem, sabe? Para ele entrar. Ele tem que se esforçar muito para entrar lá dentro do sofá. Então ele fica lá praticamente o dia inteiro dentro do sofá. Aí agora essa outra gata louca aqui, que vocês lembram da gatinha branca, que ela é meio maluca, pulou pro telhado. Então realmente eu acredito que esse negócio dos pets, estou vendo acontecer aqui em casa, realmente eles estão meio perturbados. O Ozzy, outra coisa que ele não fazia tanto, assim, ele sempre foi mais independente de ficar no canto dele. Ele tá onde a gente tá. Se a gente tá na sala, ele tá aqui deitado no chão agora. Se a gente ficar no escritório, ele tá do lado no escritório, dorme no quarto, né? Então, onde a gente tá, ele tá junto. E isso ele também não fazia tanto antes, assim, ele andava pela casa, ficava, mas agora ele tá sempre colado na gente. Isso é uma coisa interessante de ficar percebendo, né? Por quê? Porque, na realidade, a nossa percepção, muitas vezes, a gente acaba se perdendo no mundo. E por mais que os bichos se percam, eu falo que realmente, infelizmente, acontece muito isso, né? A gente começa a tratar tanto o bicho como humano, que eles começam também a entrar num processo meio sair do trilho dele. Mas você vê que realmente existe algo nesse sentido, né? O que está acontecendo? Será que é mudança de polo? Né? Será que está começando a acontecer isso aí dessa forma? O que vem? Não sei, não é nem para amedrontar, é para buscar alguma explicação sobre isso, né? Porque, então, meu Deus do céu, não é que é isso. Ficar atento, porque que nem aconteceu contigo. As pessoas daqui a pouco podem estar percebendo isso e achar que estão ficando birutas, né? Porque quem não está muito atento ou quem não sabe muito sobre isso, talvez possa estar passando por situações semelhantes e está achando que o problema é com ela, né? Ou, será que estou louca, né? Essas coisas, porque realmente esse tipo de... Como aconteceu contigo, se tu perceber, gente, estou ficando louco, não fechei a janela e tal, né? Mas... Travou? Oi, Rodrigo. É aqui ou aí, hein? Oi? Você tá aí? O que houve? Caiu? Não. Tá mudo. Tá mudo. Tá mudo. Não te ouvimos. Pronto. Voltou. Alô? Voltou? Caramba, que estranho. Então, o que eu estava falando? Eu estava falando o seguinte, que eu sempre me coloco como exemplo primário das coisas que eu cito quando eu estou em palestra, quando eu estou no meu canal, quando eu estou no centro, né? Porque a gente precisa ter essa coragem de expor as coisas que acontecem com a gente, para as pessoas sentirem uma humanização, sentirem que não é só com elas que acontece, né? Então, assim, para eu vir aqui publicamente e falar que esse negócio que eu falei aqui da minha casa, se eu tivesse me importando, eu falo assim, não vou falar isso não, porque o pessoal vai achar que é louco. Eu não tô nem aí, né? Vocês sabem que eu não tô nem aí. Então, assim, eu prefiro muito mais chegar e trazer isso e ninguém se identificar com isso, né? A ponto da pessoa falar assim, só com você que tá acontecendo com isso, sabe? Eu prefiro que isso aconteça do que ninguém dar à frente e trazer uma informação de algo estranho que está acontecendo para as pessoas se identificarem. Então, eu estou falando isso para vocês, a gente teve gente no grupo lá falando, agora o Ricardo também está trazendo essas questões de lapso temporal, né? Então a gente vê o quanto é importante a gente tomar frente e falar as coisas, né? Essa foi uma semana que a gente se mexeu muito, né? A gente teve um dia aqui em que eu e a Vlad, a gente passou o dia inteiro com dor de cabeça. E era uma coisa absurda, sabe? Eu fiquei... não era só dor de cabeça, era uma sensação mal-estar, estranha. uma coisa absurda. Mal-estar. E a primeira coisa que eu fiz de manhã foi tipo assim, eu devo ter comido alguma coisa enrolada ontem. Mas, a gente tem realmente... A gente é muito chato com relação a isso, né?
A nossa última refeição normalmente acontece por volta das 5 da tarde, 6 no máximo. É uma coisa muito pequena. A gente tem um almoço que é dos bons, a gente tem um café da manhã que é melhor ainda, mas a última é pequenininha. Eu falei, mas não é possível. Não teve nada, né, normal, não teve gordura, não teve nada, nem uma taça de vinho, agora assim, né? O que está acontecendo? E foi um absurdo, foi o dia inteiro. E eu falava até com a minha irmã sobre isso, falei, cara, eu estou indo dormir, não sei o que vai acontecer. Eu espero não acordar uma questão de cabeça, que era um absurdo. E eu, muito chato, né? Eu sou aquele que não gosta de tomar remédio, né? E passava hortelã, pimenta na cabeça, botava no nariz algodão, botando pimenta para ficar cheirando lavanda, para tentar segurar a onda. E não passava dor. Ela melhorava e voltava, sabe? No dia seguinte, nos dias que se seguiram, falando nem no dia seguinte, nos dias que se seguiram, rapaz, nossa senhora, na terça-feira foi assim muito brabo, mas baixou uma energia tão densa, sabe? E não era uma coisa minha só, porque as pessoas estavam dando feedback, né? Eu costumo falar exatamente isso. Com tanto contato que a gente tem, as pessoas começam a ligar, né? Rogério, o que está acontecendo? Rogério, não sei, eu estou igual. Eu estava lembrando que você falou sobre a sua alimentação. Você é o cara do kefir, né? Do iogurtinho, né? Da granola. O suco verde da manhã. O suco verde que era verde, que não é mais verde. Ele já foi verde então. dia. Então eu imagino que a última vez que vocês comeram algo gostoso foi quando a gente foi na Jéssica lá comer o lanche. Nossa! Meu Deus saudade daquele lanche. Ai, que saudade daquele lanche, meu Deus do céu. Eu acho que ela tá aí assistindo. Nossa! Depois só ficou no quibe com iogurte, né? Agora é só kefir. É o quibe sem sal, né? Olha a dona Rosângela aí falando. Verdade. Como você tá, verdade. Rosângela? Deixa eu ler alto aqui que ela falou. Ela falou, você e eu, né? Eu, no caso, assistindo o filme com tudo apagado e a cozinha acendeu a luz sozinha. É verdade. Sem explicação nenhuma, a gente estava assistindo o filme lá na casa dela e a cozinha assistiu sozinha. A cozinha acendeu sozinha. Não dá para falar que está normal, na boa, não dá para falar que está normal. E não é para a gente ficar assustado com isso, nem fala exatamente isso. Então você está falando para ficar assustado? Não, é para ficar atento, só isso. Sabe? E essa atenção, sabe? Eu falei que a gente não fique levando sustos pós, né? O que vem por aí? Sei lá o que vem por aí. Não deve ser nada normal nesse sentido. Então vem uma destruição, que nada, que isso, tá doido? Vem coisas no sentido de mudanças até. Mas isso é uma coisa também que né, a gente fala faz tempo, e não a gente, muita das pessoas que falam sobre espiritualismo, espiritualidade, né, dessa coisa da gente voltar para dentro, não buscar fora, né? Então, agora é um momento cada vez mais a gente aprender a se perceber o que é normal, o que está vindo de fora, né? O que está acontecendo ali que não é bem... Então, e também procurar maneiras da gente conseguir entrar mais num equilíbrio, não entrar em pavor, bem isso, em medos, e né, conseguir se acalmar com meditação, sei lá, cada um tem a sua maneira de se fazer essa conexão, né? Que é melhor. Eu até quero aproveitar, Vlad, o que você está falando, e sugerir para as pessoas que estão assistindo aqui, não só ao vivo, como no gravado, que visite o canal pessoal de vocês, individual, onde você ensina essas práticas para as pessoas se melhorarem, para que elas não entrem em pânico, que elas estejam equilibradas, o Rogério também, né? É importante, depois que vocês saírem daqui do canal, vocês seguirem eles mais tarde, né? A Rose está falando aí, o que a Rose falou que ela, mesma coisa, eu idem. Eu tive dor de cabeça desde sábado, só melhorou hoje. Então, ela foi uma das que falava muito isso, né? E eu falei, cara, para um pouquinho e pensa. Isso não é uma coisa física, que ela estava caçando uma coisa física. Não, é por causa disso, por causa... Não. Isso é uma coisa energética que está rolando, né? É uma coisa energética. Mas nessa história toda, você sabe, né? E várias pessoas que me conhecem sabem que eu tenho por hábito acordar todo dia bem cedo. Eu acordo junto com o Rodrigo, né? O Rodrigo tem que dormir, eu estou ainda acordando.
Todo dia às 5h12, 5h12, meu horário de acordar é 5h12, não é nem 5h11, nem 5h13. 5h12 eu estou levantando. Normalmente eu acordo até um pouquinho antes do despertador, sabe? E por volta de 5h30 eu começo a meditar, todo dia, né? E é bem interessante que a meditação para mim é um termômetro nesse sentido. Quando tem algo de anormal, eu percebo com clareza, porque tá tranquilo, eu consigo realmente entrar em processos muito bacanas mesmo. Para mim é básico isso aí. Eu entro realmente e consigo tudo bem bacana. E pelo menos aí nos últimos 15 dias tem sido árdua a situação, né? E mesmo assim, eu costumo falar que é importante não largar um processo como esse. Isso consegue trazer um certo equilíbrio. Sem dúvida nenhuma, né? Começar a entrar num processo como esse é assim, se você não medita, comece a meditar. A gente lançou, eu falo que a gente lançou um e-book de meditação esses dias, até para isso, né? Porque era tão. A gente voltou de Belo Horizonte, nessa última viagem que a gente fez, e tantas pessoas assim, o que eu faço? O que eu faço? Vou meditar. O que eu faço? Vou meditar. Ah, mas eu não quero ir a um terapeuta. Então medita, vai meditar em casa. Ah, mas meditar dá trabalho. Não, começa aos pouquinhos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, e vai crescendo. Hoje eu estava falando com uma amiga minha, que de tanto a gente encheu o saco dela, né? Ela começou a meditar e hoje ela falou: Rogério do céu, você não tem ideia. Eu tenho ficado 1h30 meditando. Se eu dou mole, eu perco a hora do trabalho. E ela falando dos ganhos, né? Dos ganhos que ela tem tido com isso, que ela está realmente baixando a bola, conseguindo coisas bem bacanas nesse sentido, né? Bem que a pessoa, Rogério, ela não compreende que meditar não é deitar na cama e ficar brisando lá, pensando na vida. Tem uma técnica, né? Tem uma disciplina, que é o que você mostra no e-book lá, eu vi. Você tem que seguir uma técnica disciplinar para você meditar. Meditar, ela não é um relaxamento. A meditação é meditação. Né? Meditação não é relaxamento. Relaxamento é massagem, é dormir. Meditação é meditação. E as pessoas têm muito esse tipo de coisa, né? Ah, eu vou meditar, então eu vou sair em projeção. Não, meditação é você entrar. A meditação é aquilo que a gente fala muito do caminho interno, né? A gente começa a meditar, a gente começa a entrar, a se reconhecer. E aí que vem todo o processo, né? Muitas vezes você vai para uma terapia, você vai lá, é como se batesse o ponto. Né? Fiz a terapia e fui embora, voltei para... E a meditação é uma coisa diária, de você todo dia fazer o teu caminho ali, o teu reencontro. E aí começa realmente a ter um efeito que é muito bacana. Eu falo muito isso porque eu fugi muito dessa história, né? Às vezes eu ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses meditando e parava 1 ano. E os últimos tempos eu tenho ficado direto. E os ganhos têm sido assim maravilhosos na minha vida. Em vários processos, muitas vezes que eu podia dar uma derrapada na curva, eu estou ali mais atento. Então, o que tem me levado a essa atenção? A meditação. Ela começa realmente a mexer com coisas internas que são, às vezes, tão largadas no dia a dia, né? E isso tem sido muito bom. Eu, lembrando nisso que você falou, eu lembro no tema da live, né, que é os propósitos que nos uniram e a busca pela consciência expandida, que é o propósito, na verdade, os propósitos que nos uniram é exatamente esse, a busca pela consciência expandida, ou seja, você ter amigos, ter irmãos, né, irmãos, como eu digo, irmãos de alma, aí, como a gente irmãos que a gente conhece na vida, que são de outro sangue, mas são do mesmo sangue de alma, né, a gente se ajuda, tá sempre querendo se elevar, um puxando o outro, né? Então isso que para mim é a busca pela consciência expandida, é você achar um igual ao seu, ou melhor, e você fazer um núcleo com ele, né? Você transforma aquilo numa amizade nuclear. O que é uma amizade nuclear? Você vai agregando núcleos de pessoas que pensam como a gente, para que a gente possa ter esse propósito, né, de consciência expandida, né? Isso é um barato, né? Porque na realidade eu tenho alguns amigos assim por aí, e isso é tão bacana que dá uma saudade às vezes, porque é sempre uma troca, né? A gente chega e se joga ali, né?
sempre, essa troca é tão bacana, tão gostosa, tão nutritiva, que eu sempre falo, é uma coisa que nutre a nossa alma, né? Porque a gente tem alguma coisa ali que é como se estivesse jogando um ping-pong, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai nos carregando, né? Vai nos carregando. Isso é muito bacana. Mas nessas histórias todas, eu soube da sua novidade aí, para mim foi muito bacana, né? Então, mais uma vez, o centro está de volta à atividade, né? Sim, graças a Deus eu tive uma bênção aí na minha vida, que foi o pessoal do Centro Irmã Branca, né? Mais especificamente o presidente, que é o Roberto. Eles viram que a minha família estava aqui de prontidão em busca de abrir o centro, e aí ele sugeriu: por que vocês não vêm agregar no nosso centro que já está montado, né? Em vez de abrir um paralelo. E aí foi muito bom isso, porque aí a gente conseguiu agregar na casa. Então a gente está estruturando novos trabalhos, né? Você sabe como eu sempre sou proativo, já estou trabalhando a propaganda da casa para ajudar o máximo possível, né? A gente quer melhorar toda a parte da infraestrutura lá da casa para as pessoas terem mais conforto, né? Porque querendo ou não, às vezes você fica 2 horas, 3 horas lá, precisa ter o mínimo de conforto, a gente está buscando isso. Então, assim, a gente vê que nada é por acaso, né? A gente não estava conseguindo montar o centro até agora, por motivo de como eu comentei com vocês quando vocês vieram aqui, de que aqui é quase impossível você achar um imóvel na cidade, né? Ainda mais comercial. E o Roberto, que é o presidente do centro, na época eu entrei em contato com ele para visitar um imóvel para fazer o centro, né? Que acabou não dando certo, porque aqui é muito difícil, né? Então aí passaram-se meses e ele lembrou disso e falou: cara, você não quer, né, agregar? Então isso foi muito legal. E aí, obviamente, a gente conversou com o nosso guia, né, que é o Pai Joaquim. O Pai Joaquim confirmou que realmente nossa missão era com eles, que a gente tinha que estar lá com eles para agregar no trabalho deles. Então, assim, agora eu retomei meu propósito, que é esse trabalho, como vocês estão cansados de saber, e eu vou dar o meu melhor para que isso cresça cada vez mais aqui na cidade. E agora, como vocês sabem como eu sou, né, vou fazer transmissão ao vivo das palestras, que é para virar international. Eu já assisti algumas. Não, o que vai começar a acontecer é que daqui a pouco está chegando o ônibus aí na cidade, né? Vamos fazer uma discussão. Não, com certeza. Eu acho um barato. O que eu acho um barato no teu caso, sabe? Porque você tem uma linguagem espírita, mas uma linguagem espírita nova, uma linguagem espírita New Age, né? Uma linguagem espírita, sabe? Não é aquela linguagem espírita lá atrás, que o pessoal fica, vai, e fica... Eu falo que é o cachorro comendo o rabo, né? É a mesma linguagem espírita dos anos 50, 40, 60, 70, e você vê exatamente isso. Você vê que existem coisas acontecendo no momento, que a gente está falando várias coisas nessa live, né? No momento, que não pode chegar, que não são a mesma coisa que aconteceu lá nos anos 80. E esse espiritismo, ele deveria, ele acompanha, né? Ele acompanha. Os próprios espíritos que estão enrolando, eles acompanham tudo isso. E ficar ali é como se a gente atrapalhasse também o processo deles, né, de alguma forma, porque eles querem atuar com a gente, né? E tá a gente aí levando aquele rame-rame, aquela coisa, sabe? Então, a gente está lendo o livro de mais quase 200 anos atrás, né? Então, a própria linguagem já ficou ultrapassada, porque ela é muito formal. Hoje o ser humano é muito informal, então é muito complicado você achar uma pessoa que consiga absorver toda a formalidade que tem na escrita de 1850, entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer o quê? Ser a ponte, né? A gente lê o conteúdo que necessita uma formalidade, necessita estudo, né? Necessita até uma pedagogia para você poder ressignificar aquilo lá sem alterar o conteúdo, mas de uma forma que as pessoas entendam e consigam aplicar aquilo na vida delas. Porque, assim, e uma coisa que, assim, eu não gosto muito nas minhas palestras é trazer novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, porque todos os centros fazem isso, né? É sempre a palestra em cima do Evangelho, e aí você não tem aquela parte da ciência do Espírito,
né, que é uma grande parte do espiritismo, que é trazer a consciência do mundo etéreo para as pessoas, e acaba virando uma coisa só moral, né? As lições do evangelho, aquela coisa de lições, e não assim uma parte técnica, uma parte científica. Eu prefiro mais a parte científica, né? Eu gosto que as pessoas saibam por que elas estão aqui, o que é isso aqui, como que funciona o seu corpo, como que funciona a sua mente, seus corpos etéreos, como que funciona uma colônia, né? Então eu puxo mais para essa parte aí para poder agregar onde eu vou, né? Não, e é muito interessante, né? Que a gente. Vamos partir lá para o filme lá, O Nosso Lar. Aí você vê o nosso lar todo high-tech, né? Uma coisa assim, né? E o pessoal aqui ainda continua tentando ter um linguajar dos anos 50, 40, né? Então, o nosso lar, no filme, pelo menos, né? Todo high-tech, e a pessoa aqui puxando. Quer dizer, de alguma forma, tem um amadurecimento acontecendo de um lado, mas do outro não, né? Então, como está isso aí? Eu falava muito isso com o trabalho que eu fiz lá atrás, né? As coisas vão amadurecendo. E é necessário que a gente amadureça também, que a gente perceba isso. A gente não tem que... então, aquela velha esquema que a gente sempre fala, né? Então a evolução tem que ser combatida. Então você não pode mais usar celular, você não pode mais usar uma nave, você não pode mais usar... Não, você tem que saber como você usa isso, né? De uma forma que seja proativa, uma forma que seja nutritiva, uma forma que seja bacana, saudável. Isso é bacana de se perceber. Mas largar de usar isso dessa forma, não é assim. E se aquele exemplo lá do filme, lá do Nosso Lar, lá, como a gente percebe algumas coisas, né? Seria o normal? Por que a gente tem que se manter num processo mais arcaico aqui, assim, né? Por que a gente pode chegar e realmente atuar, como você mesmo fala, né? Nas suas palestras lá, né? Uma coisa muito mais nova, né? Uma coisa mais nova. Nossa Senhora! E isso é um barato. Isso é um barato, né? Porque isso atrai. Isso atrai. Esse descobrir, né? Esse descobrir. Tirar aquele ranço, muitas vezes, que vamos lá, sabe? Que piedade é essa, muitas vezes, né? Que a gente fica lá se apedando, se maltratando, vem aqui para sofrer. É bem assim, né? Eu acho que a gente consegue, de alguma forma, subir de degrau e fazer contato com algo além. E esse algo além, muitas vezes, não quer que a gente fique sofrendo dessa forma, né? Não tem esse padrão de sofrimento, né? Meu fone tá ligado? Tá, né? Tá. Então, Rogério, é que assim, se você for ver, se você manter as coisas como estão, você estabiliza ou estagna as coisas. Então é necessário ter mudanças, né? Você não precisa ressignificar as coisas. Você pode pegar um núcleo, e isso eu não estou falando só de espiritismo, tá? Eu estou falando para qualquer religião que queira se atualizar, para que chegue no coração das pessoas, porque independente da religião que a pessoa tem, é importante ela ter uma conexão com Deus, independente por onde vem, né? Então, assim, para as religiões poderem chegar no coração dos jovens, por exemplo, você tem que ter uma linguagem jovem, sabe? Você precisa trazer aquela espiritualidade, ou o que quer que seja, aquele catolicismo, aquele evangelismo, aquele hinduísmo, budismo, para uma realidade do jovem. Hoje as coisas são muito dinâmicas. Você querer fazer uma palestra, querer fazer uma reunião com um jovem e ficar lá rezando em latim, ou você não precisa nem rezar em latim, você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma linguagem plenamente formal, né, num português arcaico, que às vezes nem você entende, imagina um jovem que está ouvindo. Então, assim, você tem que saber adaptar as coisas, né, e tem que estar aberto para isso. Você acaba não tendo essa conexão e afasta. Como a Vladia falou, afasta. Acaba perdendo a conexão. Você acaba falando uma coisa que não está acontecendo muitas vezes aqui, que você não consegue... É aquilo que a gente estava comentando lá no início da live, né? A gente falando do nosso cotidiano, dor de cabeça, não sei o quê, e às vezes não, vou falar uma coisa tão assim, que a própria pessoa, às vezes, que está falando, não consegue viver aquilo. Não consegue viver aquilo.
Acaba sendo uma coisa meio lá, né? Uma coisa livresca. Mas está vivendo aquilo realmente e está vivendo aquilo tranquilo, né? Então, isso é muito difícil de ser encontrado. Né? Sair só da teoria, né? Colocar aquilo realmente em prática, viver aquilo que às vezes, da maneira como vem num livro, né? Num livro desses, com essa antiguidade, tu não consegue colocar aquilo em prática daquela forma, né? Se não vai modificando ou tentando trazer para a realidade atual, fica mais complicado de praticar de verdade, né? E isso às vezes acaba afastando, não acha? Com certeza. Como você disse, afasta as pessoas. E assim, não é o que a gente quer, né? Quanto mais você dificulta, quanto mais você... dificulta mesmo a palavra, o acesso, né? Menos pessoas você tem. Entendeu? Então, assim, quanto mais você puder facilitar, né? Porque assim, qual que é o intuito? Não é você repassar conhecimento? Se nós estamos vivendo num mundo hoje que, infelizmente, as pessoas não escrevem mais com PH, igual antes, não tem mais voz missê, você vai usar uma linguagem desse cunho, ninguém vai entender. E você vai se bloquear, você não vai ter alcance, entendeu? O Ho'oponopono era assim, né? Eu acho que tu conhece bastante também sobre o Ho'oponopono. Lembra que a origem dele era trabalhada em grupos, né? Com um grupo, com um xamã coordenando todo o processo, que não é uma coisa muito viável hoje. Até que a Morna reorganizou tudo, trazendo um trabalho que pode ser feito de forma individual, né? Justamente com esse intuito, que isso não fosse perdido, que as pessoas conseguissem trabalhar individualmente para que a tradição não fosse totalmente perdida, né? Então, a Morna deu esse primeiro passo, e se não fosse, por exemplo, o Joe Vitale e aquele outro lá, seu mestre, que eu esqueci o nome agora. Dr. Hugh Lane. Não, o outro, que foi um dos principais divulgadores do Ho'oponopono. Acho que é um americano, um inglês. Eu esqueci o nome dele. Ele é junto ali com o Joe Vitale, que escreveram livros. Foi o que era o discípulo da Morna. O havaiano. Com o Joe Vitale. Então, se eles não tivessem pego isso e adaptado para a nossa realidade, a gente nem teria conhecido o Ponopono. Entendeu? Então, assim, você vê o quão importante é você adaptar o seu trabalho para uma realidade nova onde você se encontra. E eu, quando conheci o Ho'oponopono, eu conheci com um gaúcho que mora no Rio, ele até faleceu ano passado, e ele morava nos Estados Unidos. Ele conheceu o Ho'oponopono lá nos Estados Unidos, com o Dr. Hugh Lane, com o Joe Vitale lá, e aí ele acabou vindo para o Brasil. Ele entrou em contato com o Dr. Hugh Lane, foi aprender direto lá com eles, e acabou vindo para o Brasil, e a pedido do Dr. Hugh Lane, ele começou a trazer esse assunto para cá que ninguém conhecia, lá em 2007, olha só. Então, né, ali que eu fui conhecer em 2015, mas senão realmente não teria nem, né, se não fosse esse movimento do Joe Vitale com o Dr. Hugh Lane, nem teria, talvez nem a gente conhecesse hoje. Por exemplo, o trabalho do Rogério, né, teve o trabalho que iniciou-se com a cura reconectiva, que era uma coisa mais elitizada. O Rogério criou a própria técnica dele, né, da ativação frequencial, que hoje está acessível para todos, né? Então, assim, você vê quanto é importante você ressignificar não só o conteúdo textual, mas a ressignificar também as técnicas, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, né? As coisas vão sendo mexidas. E muitas vezes a gente quer trabalhar com aquela coisa lá de trás. Não é que eu tenho que estragar o trabalho. Eu falo muito isso. Não é que eu tenho que estragar o reiki. Não é que eu tenho que estragar e por aí vai, o Ho'oponopono. Mas você vê que existe uma variação, porque não para, o mundo não para. Não para. E se você chegar, é o que a gente fala, o pessoal que andava num avião nos anos 30, você pega um avião agora, acho que é até engraçado. Às vezes a gente pensa assim, como que isso atravessava o Atlântico?
Como que você atravessar o Atlântico, aquele avião? A mesma coisa, são trabalhos. A gente está diferente, o nível, e aí é muito interessante isso, né? Porque a gente sai do Brasil, por exemplo, e vai para outro país, você vê como que é diferente o que está acontecendo aqui, ou então em outro país, não importa. A gente está tendo mudança significativa, a gente está percebendo coisas que não percebia antes, a gente está acessando padrões que não percebia antes. Aí você fica, mas aquela terapia fica velha, não. Aquela terapia também, ou aquele processo, ele deveria, de alguma forma, ir acessando esses padrões. Muitas vezes as pessoas não querem trocar, porque a gente, tipo, o que eu costumo falar, né? Já estão com boi na sombra. Já está tranquilo, não quero, sabe? E, ao meu ver, é importante que a gente vá, de alguma forma, caminhando junto. As pessoas vão caminhando e vão sendo levadas de alguma forma, vão tendo um suporte. Para aquilo daí. O que eu acho que é importante também, você não pisotear as coisas, né? Nem os livros base, nem as técnicas base. Igual, eu tenho certeza que a Vladia concorda comigo, por exemplo, que eu duvido que ela ache adequado, por exemplo, aquele Ho'oponopono do chocolate, Ho'oponopono mágico, né? Que certas pessoas inventaram aí. Então, assim, você deturpa, você não está adaptando, você está deturpando. É diferente, tem que ter essa parcimônia, né? Em algumas palestras que eu fiz agora há pouco em São Paulo, em Belo Horizonte, e foi em São Paulo, né, eu acho, que uma pessoa veio falar, ela foi assistir a palestra instigada pela filha, mas ela, assim, sempre achou que o Ho'oponopono fosse uma bobagem, por causa disso, porque vem, eu traço... E aí, ali, vendo eu falar isso, que eu falei... Né, o básico do Ho'oponopono, porque era pouco tempo, e ela falou, vou começar a estudar de novo, porque agora eu vi um sentido nisso tudo, né? Não aquela coisa que parecia tão rasa, tão banal. Então tem esse lado também, né? Da coisa, talvez para facilitar ou para atingir mais gente, acaba banalizando e as pessoas deixam de ter o interesse, deixam de perceber a beleza do trabalho real, né? Só antes de ler, Rogério, para comentar em cima do que a Vládia falou, se você vê a partir do Ho'oponopono, olha a diferença que o conhecimento faz. Se você analisa o Ho'oponopono, as frases eu te amo, obrigado, sinto muito, né, me perdoe, são palavras que carregam uma força vibracional por si só. Então, você tem que saber disso. Se você entra no Ho'oponopono sem saber disso, você acha uma baboseira, igual a moça falou mesmo, né? Porque não tem conhecimento. Agora, qual que é a parte da repetição do Ho'oponopono? Você se repetir isso para você. Você está se disciplinando, se recondicionando, elevando sua vibração com boas palavras, com bom intento de autodisciplina. Exatamente. Então, assim, isso é o Ho'oponopono, não é ficar... Realmente, se você for trazer para uma pessoa leiga e falar assim, olha, ficar repetindo as frases que vai melhorar a sua vida, não é assim, né? Então, ali, tem que ter essa consciência. Né, o que muita gente fala, o uso do Japamala, enfim, que também não é de origem, acaba ficando no automático. E o Ho'oponopono, se tu faz no automático, ele não funciona. O Ho'oponopono ele trabalha sempre em cima do que está acontecendo no momento que tu está fazendo a prática. Tem que prestar atenção no teu sentimento. Então, como eu falo sempre, né? Constância com consciência. Prestando atenção, não é no automático. Vai fazendo no automático, as pessoas usam o Japamala. Eu acho que o Japamala deixa que tu nem sabe o que está fazendo. Vai passando as contas e não presta atenção. Aí não funciona, aí todo mundo diz, eu fiz e não funciona. Não funciona porque não está fazendo do jeito certo. Né? Esse negócio do Japamala praticamente, você vê como que é diferente, né, as coisas. A Meire J. Costa, vocês sabem, conhecem, eu estou trabalhando com ela também, ela tem um trabalho dela com a Yetva, que é uma Japamala, praticamente, né, assim, parecido. E a força vibracional que tem nas frases que ela passa são similares às forças vibracionais do Ho'oponopono. Então, assim, você vê que ela tem uma técnica própria, né, dessa da Yetva. Só que, assim, na repetição que você vai se autodisciplinando, você fez o quê? Você tirou um tempo para você,
para você se autodisciplinar, você está num lugar em paz, você está atento a você mesmo e ao que você está falando, olha só quantas coisas você está fazendo em prol de si mesmo. Né? E você está demandando ordens para o teu corpo etéreo, para o teu corpo físico, daquele sentido que você está fazendo, daquilo que você está proferindo. Então, assim, se você ter essa consciência, você consegue alcançar. Se você comprar uma técnica ou fazer um curso e você não saber como funciona, você só está repetindo palavras. E repetir palavras não adianta nada, porque não tem um intento. O ser humano, ele tem a força da criação. A força nossa da criação, que é um dos poderes maiores que a gente tem além do amor, é o que dá criação nas coisas que a gente demanda. Se você só fala, são só vibrações vocais. Exatamente. Agora, quando você dá intento com o coração, você emana energia. Então, olha a diferença. Olha a importância de se ter conhecimento nessa vida. A diferença nossa do papagaio, né? O papagaio não ia ter a opção de papagaio iluminado, né, pô? Então, você fica repetindo. Esse lado razão que vai nos levar a entrar na parte emocional e aí mexer no nosso subconsciente, que está lá todo impregnado de coisas, muitas vezes, que podem ser mexidas pela repetição e pela emoção, e aí consegue virar a chave. Então, esse conhecimento é muito válido num processo como esse, né? Sim. Se você quiser colocar o comentário da Rosemary para a gente ler? Deixa eu botar aqui a parte que a Rose falou aqui. Olha o que ela fala. Quer que eu leia? Lê aí. Tá. A Rosemary diz: as casas espíritas fazem palestras baseadas nas obras de Chico Xavier ou Pentateuco do Kardec. Não se avança em obras atuais ou sequer vão falar de seres alienígenas. Ficaram, infelizmente, parados. Infelizmente, é a situação de muitas casas hoje em dia, né? A maioria, na verdade. Então, se você não traz novos conhecimentos, e às vezes não é nem novos, tá? Tem conhecimentos antigos, antiquíssimos aí, que estão ainda a serem revelados para a maioria espírita ou espiritualista, porque não se é tocado no assunto. Eu até comentei com o pessoal do centro lá, que um dos meus livros favoritos é o Mecanismos da Mediunidade, que é um livro de física. Não é um livro espírita? Não, é um livro de física. Cara, ele explica exatamente na parte física e científica como funcionam os mecanismos da mediunidade do ser humano. Isso Só é barato, né? Sem misticismo, com física. Então, assim, é necessário mais livros como esse sendo usados. Senão a gente fica muito... É igual eu falei na nossa live, né, na nossa live aí de Sinergizando, que foi essa semana aí, passada, o que eu falei lá? Eu falei assim, as pessoas colocam Jesus no patamar que ele merece, mas elas colocam para as pessoas que estão recebendo a informação que você tem que se igualar a ele. É impossível, né? É impossível você se igualar a Jesus. Tem que ser o mais próximo possível, ok? Todo mundo sabe disso, que é o exemplo maior, né, de hombridade e realeza e divindade, mas para um homem chegar nesse nível é muitas encarnações. Então, assim, o que eu posso fazer nesta encarnação? Né? Por que uma casa espírita não pode ser um pouco mais menos ferrenha com os seus seguidores, né? Não ficar assim rebatendo e remoendo tanto as lições morais do Cristo sobre as pessoas que são falhas, que são humanas, né, que não, infelizmente, muitas vezes não conseguem seguir o padrão crístico de ação, né? Então, precisa dar um passo para trás, entender melhor a realidade do ser humano, né, e não ficar impondo, olha, você tem que ser igual a Cristo, pega esse evangelho aqui, estuda de ponta a ponta, tudo que está aqui você tem que ser igual, você tem que ser assim, entendeu? Não é por aí, né? Não é por aí mesmo. Isso se chama aquilo que a gente está falando o tempo inteiro aqui, né? Acessar um padrão atual. E não é nem atual, vir acessando sempre, né? Ambos subindo, né? O mundo está mexendo,
A gente não tem que pegar o lado ruim, muitas vezes, aquele lado que é mais viciante, que vai degradar. Mas é aquilo que eu falo sempre do celular, né? Ele tem os dois lados, ou do avião, ele tem os dois lados. O celular tem uma informação gigantesca, mas ao mesmo tempo tem uma informação que pode te levar para um buraco. O avião joga bombas e leva passageiros. Então, qual o lado que eu quero, né? E nesse lado que eu quero, eu não tenho que ficar lá atrás andando de carroça. Posso andar de avião. Eu posso ter um celular, mas eu tenho que pegar o lado bom da história. E esse pegar o lado bom da história requer isso, né? Vamos juntos, vamos levar, vamos atuar, né? Vamos atuar. Ó, aí a gente entra no assunto original da live, que é o motivo dos propósitos que nos uniram, que é a busca pela consciência expandida. Você vê como a gente circula e acaba sempre chegando nesse ponto inicial, que é a união entre pessoas que pensam iguais, né? E num processo muito bacana, né? A gente fala exatamente isso. Fala que a gente fica brincando que a tua vida da Matrix é uma vida muito legal nesse sentido. Eu sempre falo, quando eu vou oferecer o teu trabalho para muito pelo mundo afora, eu falo também, não, ele é aquele cara que ele trabalha com divulgação, ele trabalha com a parte publicitária ligada a um processo alto, é ligada a terapeuta, é ligada a quem quer expandir consciência, né? Eu e o Ricardo, a gente, depois de um tempo, decidiu focar, né, ali quase toda a nossa força de trabalho com pessoas como vocês, né? Por quê? Porque a gente não só está tendo o nosso ganha-pão, mas também está melhorando o mundo de alguma forma, dando base de sustento para empresas e pessoas que estão espalhando a boa nova para as pessoas, entendeu? Então, trabalhar com isso é uma honra para nós, né? Trabalhar com pessoas como vocês, né? Como a Cris de Lorenzo, né? Como o Chesco e a Meire, e várias outras pessoas que a gente trabalha, né? O Felipe, todo mundo, sabe? Todo mundo tem dentro ali das suas habilidades uma capacidade de expansão, de amor, de conhecimento. Então, assim, trabalhar com isso eu não trabalho, sabe? Eu sou praticamente um obreiro, um tarefeiro, né? Então, assim, eu conseguir pagar minhas contas com isso é muito nobre, fico muito feliz com isso. Isso é muito bacana, né, Rodrigo? Porque na minha vida inteira, eu comecei lá atrás a ter firma, minha primeira firma realmente que eu abri foi em 84, eu já trabalhava bem antes disso, comecei a trabalhar nos anos 70, mas em 84 eu abri a minha primeira firma, e eu sempre tive muita alegria, aquela coisa que fosse muito, que mexesse muito internamente. E eu acabei lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, montando uma firma que estava ligada a mexer com uma cidade. E no início era muito bom, mas aquilo que a gente sempre fala, né? O mundo, se você demole, o mundo vai corroendo suas bases, né? E aconteceu exatamente isso. O que era uma coisa muito boa, que salvava pessoas naquele momento, acabou virando uma coisa muito triste, muito triste. Eu acabei trabalhando com empréstimos numa época da minha vida, e quando eu comecei a perceber o que eu estava fazendo, que era uma coisa tão ruim, aquilo perdeu a graça para mim. Embora financeiramente me desse um retorno, aquilo perdeu a graça. E perdeu a graça foi tão grande essa perda de sentido da história que me levou realmente a entrar no que eu faço hoje. Há praticamente 16, 17 anos, eu trabalho ligado a terapias. E antes eram empresas que não acabavam mais ligadas a essa outra parte, né? Então, é muito bom. A gente tem até um amigo em comum, né, que nos chamou para trabalhar com a parte de cassino, lembra? Não é cassino, Tigrinho, né? Tigrinho, a gente é melhor não pegar, né? Eu sinto muito, eu falei com o Ricardo falou, cara, não, para nós, não vale a pena o karma que você angaria ter uma empresa que vive captando dinheiro dos outros, né? Você fazer parte de isso não faz bem para nós. É como se você estivesse colocando pessoas na furada, né? Isso, para mim, é tão ruim. Eu vejo muito, tipo assim, não é missão, mas é uma coisa minha mesmo, sabe? Eu tenho um prazer gigantesco de levar pessoas a um processo maior.
Levar pessoas, tipo assim, ó, eu tô bacana, eu consegui sair. Eu não tô bacana porque eu tô comendo doce, sei lá, não, eu tô bacana porque eu tô bacana mesmo, legal. Aí, de repente, você vai lá e consegue, de alguma forma, também levar a pessoa para o buraco. Pô, caramba, é muito pequeno um processo como esse, muito pequeno. Sabe? Bem, Rodrigo, a gente está começando a chegar, já passou de mais de 1 hora de live, aqui está chovendo pra caramba, a internet está falhando aqui. Eu quero só falar uma coisinha. Quem está assistindo com a gente é o Mário. O Mário está aqui assistindo, Mário Batista. E é uma alegria imensa ter o Mário aqui com a gente. Ele está aqui falando, adorando ver meus amigos fazendo live. Olha só, deixa eu até botar aqui para ele. Bota ele. Grande Mário. Ter o Mário aqui com a gente, muito bacana mesmo. Saudade imensa desse cara, você não tem ideia. Né? Saí aqui na varanda para lembrar quando vocês estavam aqui, que a gente ficou olhando o céu, né? Hoje está aqui aquele céu bonito aqui. A cidade está esperando por vocês, já falei, né? Vão pensando aí. Seu malvado, você não tem ideia como é que a gente fica aqui. Hoje em Porto Alegre está chovendo. Começou a chover agora. Está caindo um toró imenso nesse momento aqui, né? Mas então. já coisas vão estar acontecendo aí, já. Deus quiser. Tomara que o mais rápido possível, né? Vai ser muito bom mesmo. Bom, meu irmão, foi um prazer gigantesco ter você aqui. Uma alegria. Prazer imenso. Sabe como é que é? A gente sempre é feliz. Sabe, eu tive uma ideia agora aqui, eu tenho certeza que vocês vão topar. Nós vamos instalar a internet lá no centro em breve, né? A gente poderia fazer um sinergizando ao vivo lá com o público. Eu ponho um fone, né? Põe um fone lá e... Bom, com certeza, a gente pode fazer ao vivo lá e as pessoas participarem, perguntarem coisas para vocês, para nós, né? Seria uma felicidade imensa, vai ser muito bom mesmo. Né? Pode vamos fazer. Deixa eu só ver a logística, a gente faz. No teu caso vai ser fácil, sei como é que você é. Então. Meu irmão, muito bom ter você aqui, muito bom ter esse pessoal todo que está vendo aqui. Tá com a gente. Muito bacana mesmo, uma felicidade imensa mesmo. Obrigado a todos aí, obrigado a vocês e tamo junto. Obrigado a todos novamente. Beleza. Beijo bem grande para você, beijo para todo mundo que está aí. Tchau. Fique com Deus. Fechando mais uma live do Sinergizando aqui. Muito bom ter vocês por aqui. Beijo. Um abraço grande para vocês. Tchau.